vou pregar também, irmãos. Vocês escutaram o motivo de eu estar aqui, né? A Rosiane e a Regina inventaram de perder a voz. Ontem lá em casa, elas brigando, acho que com Samuel. Parecia que nós éramos loucos dentro daquele apartamento. Samuel! E o Samuel dentro, o que vocês estão falando? Eu falei, gente do céu. Aí eles batiam na porta, eles faziam negócio. E aí eu estou aqui. Eu fiz de tudo para a Rosiane pregar. A gente arrumou spray de eucalipto com gengibre, com mel silvestre. Fizemos chá disso, chá daquilo outro. Peguei uma toceirinha de ramo de folha, bati no ombro dela, na cabeça dela. Aí compramos um chocolate quente para ela. E a gente deu chocolate quente. Eu fiz de tudo, mas não deu. E eu estou aqui hoje. Aleluia. É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. Feliz. Feliz. Tem que fazer igual o pastor Neto. Feliz. É isso aí. Queridos, nós vamos encerrar hoje esse congresso com a festa de Pentecostes. Mas o que acontecer aqui não vai acabar hoje. Porque nós como igreja, nós cremos no fogo, nós cremos no poder do Espírito Santo, mas não para você ficar caindo no chão, para você estourar a sua pulseira, a sua miçanga, para você ficar aqui e ficar por isso mesmo. Para você gritar, perder a voz. Não para isso, perder o anel. Achou o anel, irmã? Não achou? Gente, tinha um anel aqui ontem. E eu falei do anel. E o dono do anel apareceu. Então você, que por um acaso guardou o anel, guardou, por gentileza, apareça com o anel que o dono chegou, tá bom? Então, o que começou aqui, achou o anel? Você que é dono do anel, levante a sua mão, ele está indo até você, ele estava muito bem guardado, por isso que a gente não tinha achado. Está aí o seu anel. Então, o que começou a acontecer aqui na sexta-feira, ontem foi poderoso aqui, tivemos o túnel de fogo. Você que não veio, eu não vou falar para você o que é o túnel de fogo, não vou explicar o que aconteceu, mas quem estava aqui, pode dar um glória bem alto aí? Foi loucura, irmãos, foi loucura. E tudo isso acontece para que nós venhamos ser capacitados para fazer a obra que o Senhor confiou a nós. E por que o batismo no Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, ele é tão importante? Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, e aqui eu quero começar um pouco desde o início. Muitas pessoas no mundo, elas dizem assim: eu sou um filho de Deus. Você vai falar para ela de Jesus, ela fala: não, eu sou um filho de Deus. Quem aqui já teve essa experiência? A Regina mesmo falava. Deus teve misericórdia da vida dela. Mas você vai falar para as pessoas de Jesus, fala: não, eu sou um filho de Deus. Não, eu tenho Deus no meu coração. Não, eu amo Ele. Mas aí você pergunta: você já confessou Ele alguma vez? Você já disse: Senhor, o Senhor é meu único e suficiente Salvador, eu te convido para morar no meu coração? Porque quando nós lemos Mateus 10, do 32 ao 33, fala que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos meus pais, diante do meu Pai. Não dos meus pais, do meu Pai.
Mas muitas pessoas acham que confessar diante dos homens é levantar a mão. Então muitas pessoas acham que aceitar o Senhor Jesus ou se converter é levantar a mão. Quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. E as pessoas levantam a mão. Olha, as crianças tudo levantaram a mão, glória a Deus. É isso aí. E levantam a mão, mas não é isso. Você confessar é de todo o coração. E eu lembro que o bispo Adriano, alguns meses atrás, ele disse assim: você que quer aceitar o Senhor Jesus, não precisa levantar sua mão, não precisa fazer nada, você apenas faça uma oração comigo. O senhor lembra disso, bispo? Faça uma oração comigo, se você nunca fez. E o bispo Adriano falou ali a oração, e você que sente em fazer isso de coração, faça aí. E muitas pessoas fizeram essa oração. Não precisaram levantar a mão, não precisaram vir aqui na frente, ainda que essas coisas não é errado. Nós vamos fazer apelo de falar para as pessoas levantarem a mão, é até para ser mais prático. Levanta a mão, alguém vai chegar perto de você e vai orar com você. Mas o aceitar Jesus, a conversão, não é só isso. Tem muita gente que levantou a mão alguma vez na vida, mas nunca entregou o coração verdadeiramente. Por quê? Porque eu quero que vocês leiam comigo Romanos 10, 9. Abra para mim aqui. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será. Então o que precisa ser feito? Com a boca você confessa Jesus como Senhor, e no seu coração você crê. Então, o dia que nós tomamos essa decisão de confessar o Senhor como nosso Salvador, e nós cremos com o nosso coração, nós tomamos posse daquilo que Cristo fez e passou na cruz por nós. Por que eu estou começando desse ponto hoje? Porque nós precisamos, como igreja, ser um pouco mais sério na questão do evangelismo e da conversão. Sabe por quê? Porque muitas vezes os próprios pastores acham que a pessoa, por levantar a mão, ela aceitou, ela já está salva e ela resolveu tudo. Mas a grande questão é, irmãos, o confessar com a boca anda junto com o crer de coração. Então nós não temos que ficar atrás, hoje tantas pessoas levantaram as mãos. Não, nós temos que ministrar o Evangelho para que as pessoas verdadeiramente de coração, elas venham crer. Porque quando nós lemos a palavra também, diz que muitos virão e dirão: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso, em teu nome nós fizemos aquilo. Mas o Senhor vai falar: apartai-vos de mim, porque não os conheço. O que isso quer dizer? Pode ser que tem pessoas que elas até operam milagres ali, elas até fazem a obra, vamos dizer assim, mas o coração delas nunca foi totalmente do Senhor. E o que eu quero chamar a sua atenção? Para você cuidar do seu coração. Cuide do seu coração. Porque o inimigo, ele quer roubar a semente da palavra do nosso coração. E aí nós aceitamos o Senhor Jesus, nós confessamos com a nossa boca e nós cremos com o nosso coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e nós tomamos posse da salvação. Só que o próprio Jesus fala do batismo no Espírito Santo ou do derramar do Espírito Santo. Então, depois que nós nos aceitamos ao Senhor Jesus, nós
apontamos para o batismo no Espírito Santo. E aí o Senhor Jesus fala para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Do alto vocês vão ser revestidos do quê? Poder. Então o que o batismo no Espírito Santo, ou a capacitação do Espírito Santo faz em nós? Nos reveste de poder para cumprir a missão. Então você começa a entender por que eu estou falando que o derramar do Espírito Santo, ele não é só para a gente ficar eufórico, não é só para a gente ter adrenalina. Adrenalina e dopamina não são unção. Então tem muita gente que acha que é unção, mas é só adrenalina. Porque o revestimento de poder fala de algo no coração. Algo que não é visível de início aos homens, mas depois gera frutos. E aí, o que acontece quando nós somos batizados com o Espírito Santo? Aquilo que nós tínhamos dificuldade, algumas áreas que nós patinávamos na nossa vida, através do Espírito Santo nós começamos a ter vitória e começamos a caminhar. E aí, nós lemos em Atos. Eu quero falar com vocês o antes e o depois de Pentecostes. Então eu quero falar com vocês, apontando para as nossas vidas, o porquê nós precisamos do revestimento de poder. O porquê nós precisamos do derramar do Espírito Santo. O Senhor quer nos levar além, em conhecimento de quem Ele é e do seu poder, e também ministerialmente na nossa vida pessoal. E o primeiro ponto, nós queremos falar aqui sobre o impacto transformador da vinda do Espírito na vida dos discípulos da igreja. E primeiro ponto, antes de Pentecostes, os discípulos seguiam a Jesus, mas ainda eram limitados em entendimento. Lucas 24, 45 diz assim: então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. João 16, 12 ao 13 diz assim: Jesus disse que ainda tinha muitas coisas a ensinar, mas os discípulos não podiam suportar tudo até que o Espírito viesse. Uma das coisas que o Espírito Santo faz em nós, ele nos ajuda a entender os propósitos eternos do Senhor para nós. Muitas das dificuldades que nós temos, nós encontramos no Espírito Santo essa capacitação. E quando eu sempre gosto de uma experiência que eu tive há uns 2 anos atrás. Que o Espírito Santo, ele quer ser nosso amigo. E quando eu falo amigo, é amigo mesmo. Aquele amigo que está junto. Aquele amigo que te dá uma dica. Aquele amigo que fala: rapaz, essa calça não ficou legal não. Aquele amigo que fala: esse calçado é feio demais da conta. E eu estava em Brasília, e eu e a Regina, nós ficamos hospedados na casa de uma família. E nós dormimos no escritório onde o irmão trabalhava. E o colchão no chão ali. E era uma escola que era o dia todo. Era de manhã, tarde à noite, de manhã, tarde à noite. E eu cheguei num dia à noite e minha meia estava molhada. E tinha um banquinho assim. E eu peguei e estendi a meia assim no banquinho. No outro dia eu falei: eu vou deixar a meia aí para ela secar mais ainda. E vou fechar a porta do quarto. O Espírito Santo falou para mim bem assim: não deixa a meia aí. Aí o que eu falei? Na minha religiosidade, falei: não é o Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo vai estar preocupado com a minha meia estendida no banquinho? E eu fui tomar café. Não deixa a meia lá.
Aí eu falei, eu estou fazendo essa voz assim, mas a voz dele não é assim não, tá? É porque a gente pensa que ele vai ser assim. Não. Ele é gente fina, ele é igual nós. Não tem a voz como a da Rosiana nesse exato momento, nem da Regina, mas dá para ouvir legal. E a hora que eu estava saindo do apartamento, ele falou de novo, não deixa a meia lá. Já, essa última vez, bispão, já foi aquele negócio assim, cara, não deixa lá, eu estou te falando. E eu fui lá, voltei, peguei a meia, dobrei, meio invocado e coloquei no meio da mala com as roupas limpas. A Regina não sabe, está sabendo agora. Para ser rápido. É porque o homem, ele é prático, né? E quando eu voltei, o irmão estava no escritório, trabalhando, com a banqueta que eu tinha deixado a meia do lado. A hora que eu vi aquilo, eu falei, Espírito Santo, eu te amo tanto. Por isso que eu nunca duvidei, nunca teimei. É o Senhor mesmo. Irmãos, e Ele ministrou o meu coração. Fui para a escola antes de ver essa cena e uma pessoa chegou até mim para orar e falou bem assim, o Espírito Santo está querendo mostrar para o Senhor que Ele quer ser seu amigo e Ele quer ajudar você nas coisas mais simples da vida que você acha que Ele não quer fazer. Ele vai conversar com você das coisas simples da vida. E quando eu chego lá, eu me deparo com essa situação da meia. Irmãos, a meia ia estar lá, 45 o tamanho dela, desse tamanho, estendida ali no escritório do cara, e ia ser desconfortável. Não estava fedida, por sinal, mas ia ser desconfortável. E foi quando eu entendi que o Espírito Santo, Ele é nosso amigo para nos ajudar nas pequenas coisas da vida. Ele quer ter um relacionamento conosco, até o ponto de preocupar aonde o infeliz deixa a meia. Por quê? Nós temos a tendência da religiosidade de colocar um padrão lá em cima. Não, eu não vou nem gastar tempo orando por isso. Não. Ele quer se relacionar conosco. E quando fala aqui que o Senhor Jesus tinha muita coisa para ensinar, mas os discípulos não estavam prontos. Eu estou dizendo para você, tem muita coisa que Deus quer fazer, mas nós precisamos do Espírito Santo para compreender e entender. Então, por isso que nós, como igreja, precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos dele todos os dias da nossa vida. Quantas vezes você, cristão, foi fazer alguma coisa, mas dentro de você disse assim, nossa, eu estou com uma impressão ruim. É o Espírito Santo dentro de você. Eu sinto que não tenho o que fazer. Obedeça. Não, ou eu sinto que tenho que ir, obedeça. Ele quer ser o nosso amigo, o nosso ajudador. Então o Espírito Santo, ele é muito mais que um túnel de fogo. O Espírito Santo é muito mais que muito barulho. Ele quer ser o nosso amigo. Ele quer ser conhecido seu e você ser conhecido dele. Como que os discípulos eram antes de Pentecostes? Eles viviam com medo e inseguro. João 20, 19 diz assim, estavam trancadas as portas onde estava o discípulo com medo dos judeus. Marcos 14, 50 diz assim, todos abandonaram Jesus e fugiram no momento da prisão. O Espírito Santo, ele quer nos ajudar também com os nossos medos. Quem aqui tem coragem de dizer, eu tenho medo, levanta a mão. Eu tenho medo. A maioria.
nós temos medos, nós temos sentimento de inferioridade. Hoje nós vivemos um tempo que a maioria das pessoas tem ansiedade, crise de ansiedade. Mas o medo é uma coisa que, um medo saudável, ele nos protege. Um medo saudável, ele nos protege. Por exemplo, eu no auge dos meus 100 quilos, não precisa ser tão específico. Eu não vou fazer aquele negócio que a galera se amarra aqui, como que é o nome? E eles pulam. O tal do jump. Eu não vou fazer isso. Por quê? Eu tenho medo. A corda não vai aguentar. Então, esse tipo de medo me protege. Eu não gosto de coisa radical. Não gosto. Não gosto. A Regina gosta. Vai no barco do pirata, vai na Chica doida, vai no... Eu fui em um barco pirata. Eu quase morri. Irmãos, a pressão baixou, o suor veio, todo mundo se divertindo e eu sentado, a Regina olhando assim, eu numa situação deitado meio que no chão, suado. Pastor Etos foi junto, a coisa foi mais feia ainda porque o pastor Etos foi junto comigo e ele entrou debaixo do meu braço assim. Eu não estou inventando e tem provas, tem ali as pastoras que estavam junto. Ele entrou assim, aqui, a travinha não coube na barriguinha, soltou, eu segurando o Edson aqui, segurando a perna embaixo. E o negócio... E algum instrumento do mal disse para nós assim, o legal é ir na ponta. Vocês sabem que a ponta é terrível. O legal é ir na ponta. O que eu falei? Vou na ponta. Já fui lá do lado do pirata de pé. Foi terrível. Depois daquele dia, eu fiquei com medo. E o medo me protege de passar certos tipos de vergonha. Só que eu estou falando com você aqui do medo que te bloqueia. Por exemplo, existem pessoas que têm medo de fazer uma prova, porque elas já reprovaram alguma vez. Elas têm medo de irem para uma entrevista de emprego quando é presencial, porque elas já se sentiram mal e a experiência não foram boas. Existem pessoas que têm medo de se relacionar, porque um dia foram traídas. E existem pessoas dentro da igreja que têm medo de se entregar na obra, porque um dia alguém na obra traiu a confiança delas. E muitas pessoas hoje falam, não, eu quero ir na igreja só para assistir o culto e ir embora. Eu não gosto nem que me pergunta por que eu faltei. Eu não gosto nem que me pergunta porque um dia na igreja abusaram da minha boa vontade. Ou abusaram da minha fé. Deixa eu dizer para você, em todo lugar existe a pessoa que é mau caráter. Em todo lugar existe. E na igreja, todo mundo que está procurando mudança de vida está aqui dentro. Se você está aqui é porque você está procurando mudança de vida. Então você tem que ter paciência com o seu irmão do lado. Porque a dificuldade que você tem, ele pode ter uma luta com uma outra dificuldade que não é a mesma da sua, mas ele também está na luta. Então os discípulos antes de Pentecostes, eles estavam com medo da perseguição. Quando prenderam Jesus, eles correram. Pedro negou Jesus 3 vezes. Porque é o medo que bloqueia. Aí muitas pessoas em nosso meio, elas têm uma palavra de Deus, elas têm uma promessa, mas elas têm medo de dar errado. Ah, Deus falou para mim que a minha casa vai ser uma casa onde as pessoas, elas vão vir
receber oração e elas serão curadas. Comece orando pela sua vizinha do lado que você conhece. Ah, mas eu tenho medo, e se não acontecer? Não tenha medo, faça. Essa vizinha do lado, ela vai receber a oração. Eu te garanto que ela vai se sentir bem. Deus vai operar porque você vai estar orando em nome dEle. E essa vizinha vai falar para outra pessoa. E assim por diante, a obra do Senhor vai sendo feita através da sua vida. Faltava ousadia e clareza do propósito para os discípulos antes de Pentecostes. Atos 1,6 fala: ainda perguntavam se Jesus restauraria o reino a Israel. Eles tinham uma expectativa política. E isso fala muito conosco nesses dias. Nós oramos pelas nossas autoridades, mas a nossa expectativa, a nossa fé e a nossa esperança não pode estar em nenhum político. Por isso nós precisamos do revestimento de poder e do Espírito Santo. Porque enquanto as pessoas, você está vendo as notícias aí, você sabe o que está acontecendo aí. Precisamos do Espírito Santo nesse tempo. Você sabe o caminho das coisas que estão tomando aí nos últimos dias. Você sabe que ao longo da história, por muito menos, as proporções foram mundiais. Mas aqueles que estão firmados no Espírito Santo, eles não se abalam com as notícias. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu não estou dizendo que nós, talvez, não estou querendo dizer que nós nunca vamos passar dificuldade. Mas nós temos o Espírito. E até nas dificuldades, Ele nos consola. Atos 1,8, Jesus então revela que eles receberam poder para serem testemunhas. O revestimento de poder é para que você seja uma testemunha. E muitas pessoas elas falam assim: mas eu não sei como eu vou falar do Evangelho. Sabe como que você vai falar do Evangelho? Você que se converteu, você vai falar como você era, como você encontrou a Cristo e o que Cristo fez na sua vida depois disso. Pronto! Você não precisa alugar meia hora na cabeça das pessoas. Por exemplo, eu já vi a Regina compartilhando o testemunho dela, e quando ela é bem curta, ela fala bem assim: se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Aí as pessoas, por quê? Aí é quando ela fala: antes de conhecer a Cristo eu era assim, 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 assim. Mas um dia na faculdade eu fui encontrada pelo Senhor, e a minha vida se tornou assim, assim, assim. É você ser testemunha, você receber esse revestimento de poder para ser testemunha do que Cristo fez na sua vida. Ponto 2, o dia de Pentecostes, a promessa cumprida, o Espírito Santo desceu sobre todos. Atos 2, 1 ao 4, fala assim, vamos ler lá, abra comigo aqui Atos 2, 1 ao 4. E Davi, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo desceu sobre todos eles em Atos capítulo 2. Lembra que Jesus tinha falado: fiquem em Jerusalém, para até o momento que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Então o batismo no Espírito Santo é um marco na vida do cristão, onde nós somos revestidos de poder.
Alguns são mais tranquilos, outros são mais, como que eu posso dizer, mestrão? Mais do jeito que vocês viram ontem aqui. Nós também não podemos julgar as pessoas que elas são mais tranquilonas. Falam, não, fulano nunca caiu no chão. Eu sou de um tempo que eu escutava falar que para você ser cheio do Espírito Santo, ou para você ter o Espírito Santo, você tinha que cair, Rosiane. E eu falava, até hoje nunca caí. Já passou pela cabeça de todo crente, hoje eu vou me jogar. Mas não é assim que funciona. E por que cumpriu a promessa? Joel 2, 28 ao 29, abra rapidamente comigo. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Atos 2 cumpre a promessa. Mas nós cremos que um derramar do Espírito Santo ainda maior vai acontecer. Nós cremos que um avivamento vai acontecer. Nós cremos nisso. Então, em Atos capítulo 2, eles recebem o Espírito Santo. E naquele momento a igreja, ela começa a se espalhar com muito poder. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia. Havia manifestação sobrenatural e evidência visível da presença do Espírito. Isso é muito importante. Aonde o Espírito Santo se move, tem sim a evidência visível que ele está se movendo. Então por isso que às vezes tem muito barulho, às vezes tem choro, às vezes tem sorriso, e o Espírito Santo se move em cada um de uma forma. Por exemplo, tem aqueles que quando sentem o Espírito Santo se move dentro deles, eles choram. E eu sou desses, que eu choro. E eu não quero falar, eu quero experimentar aquilo. Existem outros que gritam. Existem aqueles que dão risada, que é o Espírito Santo movendo. Existem aqueles que pulam de alegria. Pastor Edson é um que pula bastante, ele é pequenininho, gente. Mas quando o Espírito Santo move, ele pula. E um dia eu estava cuidando dele aqui. E eu fiquei atrás assim. E ele pulou assim, assim, assim. E no último pulo ele, pulado. Eu estava aqui. Ele, pulado. Falei, aí não tem como pegar. Mas o Espírito Santo se move em cada um de uma forma. Ele faz do jeito que ele quer. E aí aqui fala de línguas e também da capacitação de idioma, tá bom? Quantos pregadores nós já ouvimos falar que chegaram para pregar em outros países e quando eles começaram a falar no idioma do país. A Regina, ela não fala, mas ela entende. O dia que vieram aqui uns pregadores dos Estados Unidos, ele falava com ela e a Regina respondia antes do tradutor. Aí eu fiquei. Aí ele perguntou de novo, a Regina respondia antes do tradutor. Falei, você está escondendo o ouro aí? E aí ele mesmo falou, você me entende, isso é um dom. E ela falou, eu entendo, eu só não consigo falar. Dentro da minha cabeça pensou, puxa Deus, por que já não veio completo o download? Audição e já falar também. Mas esse é o revestimento de poder. Eles foram aqui, o Espírito concedia isso. O sinal de que Deus estava derramando sobre todos, sem distinção.
falam que todos ouviam no seu próprio idioma. Ainda não estavam completos para realizar a obra de Deus. E 3, os músicos podem vir aqui, nós estamos acabando já. Depois de Pentecostes, o que acontece? Transformação e avivamento. Os discípulos tornaram-se ousados e cheios de poder. Igreja, eu creio que hoje vocês vão sair daqui com ousadia para fluir no poder de Deus. Igreja, eu creio que qualquer pessoa que chegar para vocês e pedir uma oração ou falar de alguma dor, vocês vão impor as mãos. Vocês vão ter experiências das pessoas testemunhando: olha, a dor sumiu, não sei o que aconteceu. Algumas vão falar: certamente é a dipirona que eu tomei, mas você vai saber que não. Vocês vão sair daqui hoje como flechas em chamas para cumprir o propósito. Eu creio nisso. Atos 2,14, Pedro, que antes negara Jesus, agora se levanta para pregar a uma multidão. Sabe qual que vai ser o testemunho que vai surgir aqui desses dias? Vai ser o testemunho de: eu era assim, mas depois daquele dia, eu fui outro, para a honra e glória do Senhor. Aquelas pessoas que sofrem com uma timidez extrema, nem elas vão se reconhecer, porque elas vão falar de Jesus em todo lugar que elas estiverem. Todo lugar. Por causa do Espírito Santo. Atos 4,13, vendo a coragem de Pedro e João, reconheceram que haviam estado com Jesus. Sabe o que vai acontecer com vocês? As pessoas não vão ter outra coisa a dizer. Elas vão falar: alguma coisa Deus fez na vida do fulano. Alguma coisa Deus fez na vida desses adolescentes. Por quê? Eles não são mais os mesmos. Irmãos, lá na casa de misericórdia, algumas mães, elas foram até o ponto de culto para falar: o que está acontecendo com meu filho? Meu filho não era assim, o que está acontecendo com ele? Não foi, irmãs? Essas duas irmãs que estão aqui, elas servem lá com as crianças na casa de misericórdia. E nós temos visto transformação. Aquelas crianças que antes só ficavam na rua, hoje elas procuram, sabe o quê? Discipulado. Essas irmãs que estão aqui, na quarta-feira, elas estão sentando com as crianças para fazer discipulado. Ah, mas tem suco, tem isso, tem aquilo. Não, tem palavra. E as crianças estão lá. Eu e a Regina vinha passando e eles estavam jogando bola. A hora que nós abrimos o vidro: tem culto hoje. Poder muda do menor até o maior. Aí sabe o que as pessoas vão dizer? Não, Deus fez alguma coisa no Marcelo. Alguma coisa aconteceu. Esse cara não era assim. Alguma coisa Deus fez. E eu quero falar para você, o Espírito está me incomodando a dizer: tem pessoas aqui que estão me ouvindo e elas estão um pouco aflitas porque elas nunca confessaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador delas. Deixa eu dizer para você, você vai fazer isso hoje. E o Espírito Santo vai batizar você hoje também. Hoje também. Você vai sair daqui com o seu novo amigo. E ele vai dar pitaco em tudo na sua vida. E vai ser a melhor coisa do mundo. O entendimento das escrituras se torna claro depois que nós somos batizados com poder.
Atos 2:16 ao 21, Pedro cita as Escrituras e explica com sabedoria e autoridade. O Espírito, ele traz para nós revelação, ensino e compreensão. O Espírito, repita comigo, o Espírito traz revelação, ensino, compreensão e equilíbrio. Sabe por que eu estou falando para você? Porque essas baderna e confusão que tem se espalhado pelo meio das igrejas ultimamente, não tem nada de espírito nisso. Porque o Espírito não quer trazer confusão, não quer trazer bagunça, não quer trazer baderna. O Espírito quer trazer transformação, revelação, mas da palavra e da realidade, da verdade de quem Deus realmente é. Ah, mas revelou o CPF, irmão, eu não preciso que ninguém revele meu CPF, eu sei ele. Eu quero conhecer o Senhor para que Ele gere uma mudança em mim, que só eu sei que é Ele movimentando em mim. Então eu não quero, vou revelar seu CPF agora, não precisa, eu sei de cor e salteado, o RG que eu deslizo um pouco, mas o CPF eu sei. Mas as pessoas hoje, elas ficam atrás disso, não, eu vou revelar isso, vou revelar aquilo outro. Mas quando você pergunta, você quer negar a si mesmo? Você quer tomar a sua cruz? Você quer seguir a Jesus? É esse nível que nós estamos falando. Ah, mas e o amor? Sabe por que hoje tem tanta confusão em relação ao amor? Porque nós queremos comparar o amor que nós sentimos com o amor de Deus. Aí isso me faz me lembrar do jovem rico, que eu não sei a passagem, se os irmãos aí da mídia conseguirem achar a passagem do jovem rico e colocar aqui para os irmãos anotarem. O jovem rico chega e fala que ele quer seguir a Jesus, e o que ele precisa fazer? Aí o Senhor Jesus fala para ele bem assim: vai, venda tudo que você tem, distribua aos pobres e siga-me. O jovem rico ouvindo aquilo, e o texto fala, porque ele era muito rico, ele se entristeceu por ouvir aquilo. E Jesus, olhando para ele com amor, ele foi embora, irmãos. Jesus, ele te ama, mas ele não te obriga. Então não pense que você vira as costas para Jesus e faz do jeito que você quer, e ele fica se arrastando atrás de você. Ai, meu pacotinho, vem cá, isso, aquilo, outro, que não. Fala que Jesus, olhando para ele com amor, ele foi-se embora. Mas hoje as pessoas pensam que amar é você aceitar tudo. Não é. Não é. Jesus ama você, sim ou não ama? Mas a partir do momento que você virar as costas para Ele, ou fazer do jeito que você quer, Ele vai continuar te amando, mas você vai embora. O filho pródigo, ele quis ir. Ele quis ir. Ele pegou tudo e ele foi. O pai foi atrás? Não. O pai não foi atrás. O filho lembrou da onde ele tinha saído, e ele falou: até os servos do meu pai, eles comem melhor do que eu que estou aqui. Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai: pai, eu pequei contra o Senhor e contra os céus, e eu quero ser o seu servo. Aí muita gente confunde esse texto com o texto da ovelha perdida. Não, mas e as 99 que ele deixa? Um é perdido, de perder. Por algum motivo ele se perdeu no caminho. O outro quis ir. Ele escolheu ir. O perdido, o que acontece com o perdido? Ele não sabe para onde está indo, e por algum motivo ele se desvia, ele cai, ele se machuca e ele se perde porque ele não tem noção. Mas o filho pródigo não, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele escolheu fazer aquilo. Então a gente precisa definir essas coisas.
Ah, mas e o amor? O amor dele continua sempre o mesmo. Mas a escolha de aceitar e viver esse amor é outra. Porque o amor que nós definimos hoje, que o mundo define hoje, é um amor que aceita todas as coisas e é um amor que não sabe dizer não. Esse é o amor, essa é a falsa liberdade de hoje. Aí muitas pessoas querem dizer assim: eu sou livre. Por que você é livre? Porque eu faço tudo o que eu quero. Desculpa, você é um escravo das suas vontades. Ser livre é ser livre para dizer não, não vou fazer. Eu quero, mas eu não vou fazer. Eu posso, mas eu não vou fazer. Assim é o jejum. Nós jejuamos porque falta comida. Não, nós escolhemos não comer. Nós escolhemos não comer. Isso é liberdade verdadeira. Então quando alguém vem falar para você: ah, você não pode, eu vou te ensinar, cristão. Não responda que você não pode, fala: eu não quero. Eu não quero fazer. Eu escolhi não fazer. O mundo, lá você pode fazer tudo que você quiser. Tudo que você quiser, você pode fazer no mundo. Eles acham que são livres. E sabe quem são os mentes fechadas para eles? Somos nós. Eles são escravos das vontades deles e das coisas do mundo. Nós somos um povo livre, que nós dizemos não. E ainda que eles tentem nos obrigar, nós não cederemos. Ainda que eles nos ameacem de morte, eles vão ter que nos matar. Porque o único que tem controle sobre toda a nossa vida é o nosso Senhor e o nosso Salvador. É desse revestimento de poder que eu estou falando para você. E não vai ser mais uma palavra ministrada aqui, mas vai ser algo vivo dentro de você. Vai ser algo vivo dentro de você. A grande colheita, depois do derramar do Espírito Santo, acontece uma grande colheita. Sabe por quê? Porque a igreja, ela sai com muito poder ministrando o Evangelho. E sabe, o evangelismo que eu creio que Deus vai fazer através da sua vida, com palavras de conhecimento. Sabe o evangelismo que eu creio que Deus vai fazer através da sua vida? Com cura. O profeta Todd White, o evangelismo dele é chegar para as pessoas e dizer assim: eu posso orar pelo seu joelho? A pessoa fala: por que o meu joelho? Porque Deus mandou eu orar pelo seu joelho. Porque o seu joelho, ele está machucado. A pessoa desmonta: peraí, como que você sabe que o meu joelho está machucado? Porque existe um Deus que te ama, e Ele disse que o seu joelho está machucado, e eu preciso orar por ele, e o seu joelho vai ser sarado hoje. Aí ele impõe as mãos no joelho da pessoa, o joelho da pessoa é sarado. Aí ele fala: você quer conhecer esse Jesus? Irmãos, ele fez isso com uma pessoa que se dizia ateu. Depois que o joelho da pessoa foi curado, a pessoa confessou em 3 idiomas diferentes o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador dele. Deus usa o Todd White, sabe como? Para ir no caixa de mercado e ficar ali. Quando Deus manda ele pagar para alguém, ele vai lá e paga a compra para alguém. Eu já fiz isso. E você não precisa falar nada. Uma vez eu estava no atacadão numa fila e tinha um homem grande. E Deus falou para mim bem assim: você vai pagar a compra dele. E tinha outras coisas envolvidas que fazia eu ficar meio com o pé atrás. Mas ele era maior que eu. É o que eu posso falar. Eu falei: não. Você vai pagar a compra dele, vai dar um abraço nele e vai dizer que você ama ele.
E eu amo ele. E aí eu comecei dentro de mim, por que eu não posso falar que o Senhor ama ele e ama bastante ele? Você vai. Aí eu fui olhar o tamanho da compra. Falei, eu vou ter que arrancar coisa do meu carrinho e comprar o dele. E o Senhor falou, você vai pagar. Irmãos, ele começou a pagar, ele começou a passar a compra, e foi passando. Chegou no momento de pagar, eu cheguei na frente dele e eu falei bem assim, eu vou pagar a compra do senhor. Não. Falei, eu vou pagar a compra do senhor. Não precisa, não sei o que, não precisa. Eu falei, Deus mandou eu pagar a compra do senhor. Ele, quem? Eu falei, Deus mandou eu pagar a conta do senhor. Paguei a conta dele. Ele foi embora. Não falei o que era para ser falado. Só que eu vi ele me esperando lá fora, atrás do vidro. Paguei a minha compra. Quando eu cheguei lá, a gente já estava naquela posição. O Espírito Santo já tinha torcido nós já estava só o pó da goiaba. Eu já cheguei nele falando assim, sabe por que eu paguei? Porque eu te amo demais. Já estava. Falei, eu te amo. E Deus mandou dizer que Ele pagou essa compra para você, porque Ele te ama muito. E Ele me abraçou e juntou com força, irmão. Roçou assim no meu rosto e... Poder. Eu tenho certeza que um dia eu vou me encontrar com essa pessoa. Eu tenho certeza. E ela vai falar, pastor, eu sou aquele homem que o senhor pagou a compra. Eu sou aquele homem que o senhor pagou a compra. É isso que Deus vai fazer através da sua vida. Quero que você se coloque de pé. Atos 2:41 fala que cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem e foram batizadas. Atos 2:47 fala que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe o que vai acontecer? E eu creio que Deus vai fazer isso na sua vida hoje. E nós vamos orar da seguinte forma. Todos nós vamos abaixar nossa cabeça. E primeiramente, aqueles que querem aceitar Jesus, confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador hoje. Pastor, eu achava que eu era convertido, mas depois que o Senhor falou que eu preciso confessar com a minha boca e crer com o meu coração, eu gostaria de fazer isso hoje. Você vai levantar uma de sua mão, irmãos, não é porque eu quero expor você não. É só porque eu quero que algum pastor chegue até você e ore com você. Os pastores que estão na casa, vocês vão orar com essas pessoas, tá bom? Os pastores, a Rosiane, não, poupa sua voz. Os pastores vão até você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você que gostaria de fazer essa oração hoje, de todo o coração, você vai levantar uma de sua mão assim, acima da sua cabeça, e um pastor vai chegar até você. Alguém? Acima da sua cabeça. O pastor Edson pode ir lá, tem uma pessoa no fundo. Ali tem um irmão ali. O pastor William vai chegar lá. Pastores, façam eles repetirem essa oração, amém? Não orem de rapidão. Mais alguém? Levante a mão acima da sua cabeça, que
nós vamos ir até vocês e nós vamos orar com vocês. Não vamos dizer o seu nome. Ali nós temos mais uma pessoa no corredor central, atrás da Joelma. O bispo João vai lá. Mais alguém? Levante a mão acima da sua cabeça, que nós vamos nos aproximar de vocês. Isso. Aqui no meio nós temos um irmão. Aqui, Marcos, pode orar com esse irmão aqui, no meio aqui, o senhor. Mais alguém? Toda a igreja está de olho fechado. Você não precisa ter vergonha. Senhor, pastor, eu achei que eu tinha aceitado o Senhor Jesus, mas nunca foi de coração. Basta você levantar uma de sua mão assim, acima da sua cabeça, e nós vamos orar com você. Basta você levantar uma de sua mão acima da sua cabeça, nós vamos orar com você. E você vai poder confessar com sua boca, e você vai crer de todo o seu coração. Enquanto os músicos profetizam, aqui nós vamos orar agora para o revestimento de poder. Quero que os pastores já venham todos aqui na frente. Todos aqui na frente. Até as irmãs sem voz. Os intercessores, todos aqui já como apoio aqui. Coloquem as cadeiras um pouco mais para trás. Isso, nós vamos colocar quem quer mais aí do Espírito, levanta sua mão assim. Quem quer mais? Nós vamos orar agora. Você que não é batizado no Espírito Santo. Pastor, eu nunca senti que algo transformou dentro de mim. Eu quero o Espírito Santo como meu amigo em mim. Pastor, eu nunca consegui orar em línguas e eu quero isso. Eu gostaria que você viesse até aqui à frente. Até os irmãos que levantaram a mão. Se você quiser vir, você vai vir aqui na frente. Os pastores vão orar com vocês. Hoje é uma noite de ativação. E eu queria que você não tivesse vergonha e viesse até aqui à frente. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo e nunca teve coragem disso, eu gostaria que você viesse aqui na frente. Você que quer ser cheio e mais poder, você vai vir aqui na frente também. Vai vir para cá. Intercessores, conduza as pessoas bem aqui na frente. Bem aqui na frente. Isso. Isso, bem na frente. Aqui, pode parar aí, pode parar. Isso, assim. Quem mais? O corredor central, tem pessoas vindo. Isso. Você que não vai vir aqui na frente, não fica de olho aberto olhando o que está acontecendo. Você que já ora em outras línguas, começa a orar em outras línguas.
Isso. Você que quer mais, você vai vir aqui na frente. E esse é o momento que nós vamos orar agora. Podem orar, pastores, os músicos.